Olá a todas as pessoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do YouTube da Escola de Música da UFMG e mais especificamente ao programa de extensão Cidadania Musical. Iniciamos hoje uma série de entrevistas como parte das atividades desenvolvidas na ação de extensão Pesquisas e Práticas Musicais para o Desenvolvimento Humano e Sociocultural, ação vinculada ao programa Cidadania Musical. Trazemos para essa estreia a doutoranda Carol Malaquias, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, entrevistando também o doutorando Felipe Nolasco, de Itabirito, Minas Gerais. Doutoranda em música, Carol Malaquias é mestre em música também pela UFMG. Possui graduação em regência pela mesma universidade, na classe do professor Dr. Lincoln Andrade, e é ainda a primeira mulher graduada em saxofone pela UFMG em 2008, na classe do professor Dilson Florencio. Atualmente é maestrina e arranjadora da Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, de Pedro Leopoldo, da Orquestra B do Centro de Musicalização Integrado, CMI, da Escola de Música da UFMG, maestrina arranjadora do Coral Luiz Gonzaga e Coral Infanto Juvenil Luiz Gonzaga. Integra ainda o Centro de Estudos de Acervos Musicais Mineiros e é bolsista do programa de pós-graduação pela CAPES. Integra ainda a equipe técnica da revista Permuse, revista acadêmica de música. Nesta entrevista de 30 minutos, podemos perceber que Carol e Felipe fazem parte de um perfil de estudantes cujas atividades têm forte relação com instituições sociais e espaços educativos ligados à música, em suas respectivas cidades, como o Coral Canarinhos de Itabirito e a Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande de Pedro Leopoldo. O programa Cidadania Musical vem, portanto, por meio dessa série de entrevistas que hoje se inicia, promover a interação dialógica e a formação cidadã dos estudantes, fazendo com que eles valorizem a troca de saberes e culturas que eles trazem para a universidade, com os saberes e conhecimentos que eles recebem da universidade. Passo então a palavra a Carol Malaquias. É com você, Carol. Oi, gente, eu sou Carol Malaquias, aluna do curso de Música do doutorado na Escola de Música da FMG. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as premissas dentro do projeto Cidadania Musical, exemplificar ações extra-acadêmicas de transposição do conhecimento acadêmico para as nossas comunidades, cidades aqui do interior de Minas e que são feitas principalmente por alunos dos cursos de música da FMG. Hoje a gente tem o Felipe Nolasco. Felipe, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigado você, Carol. O Felipe é aluno do doutorado lá na Escola de Música da FMG, na linha de pesquisa Música e Cultura. É mestre em Educação e licenciado em Música pela Universidade Federal de Ouro Preto. É também professor de flauta doce, musicalização, canto coral infantil e regente na Associação Cultural Coral Os Canarinhos de Itabirito. Ele possui experiência na área de educação musical de crianças, jovens e adultos, além de trabalhos relacionados à regência coral. É flautista do Quarteto Feito Vento e bolsista do programa CAPES. Mais uma vez, obrigada. Então, Felipe, a gente vai começar falando um pouco da sua atuação profissional. Qual eixo que você tem atuado, além desses que estão descritos no seu currículo atualmente, na sua cidade, de qual cidade você é? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Carol, mais uma vez obrigado. É uma honra estar aqui estreando esse quadro aí de vocês, de entrevistas. Espero que eu contribua aí com as reflexões que vocês estão provocando. Eu sou aqui da cidade de Itabirito, Minas Gerais, né? Pertinho de Belo Horizonte e também muito próximo de Ouro Preto, uma cidade que está no meio dessas duas cidades. E então, além dessas áreas que você falou aí, né, desse pequeno resumo, tem uma área que é muito importante também que eu atuo, que é na gestão de projetos aqui da nossa associação, que é também um campo de trabalho importante que fala sobre a organização, a captação de recursos e tudo mais aqui para a nossa entidade. Então, além de músico, né, de professor e de regente, tem essa atuação também que é importante aqui dentro dos Canarinhos de Itabirito. Ah, entendi. E toda a sua atuação é na sua cidade, é em Itabirito. Isso, desde que eu entrei na graduação, né, lá na UFOP, em licenciatura em música, eu passei um tempo afastado aqui do coral. Na verdade, eu sou um canarinho, né? Eu entrei aqui nessa entidade aos 9 anos de idade, né? Era uma tradição da minha família, todos os primos participaram do coral até a minha geração e não foi diferente comigo lá em casa, né? Minha mãe falou, olha, você tem que ir lá cantar no coral e tal, vai ser bom. E aí eu vim, muito motivado, assim, né, pela essa herança familiar e permaneci. Então, assim, foi passar os anos, a gente tem aqui dentro muitas experiências que são transformadoras, né?
E depois, posteriormente, eu fui estudar na Fundação de Educação Artística, em Belo Horizonte, e já vislumbrava fazer o vestibular para música, né? E optei pela licenciatura em música na UFOP. Logo na minha entrada, eu afastei um pouco aqui do projeto, fiquei apenas cantando, né? Eu cheguei a trabalhar também, assim, como auxiliar administrativo, arquivista aqui dentro. E depois comecei minha graduação e retornei fazendo um estágio, assim. Comecei com 2 turminhas aqui dentro do coral, já no meu segundo ano da graduação, e continuei aqui, né? Também durante o mestrado, e continuo atuando dentro do possível nesse período do doutorado também. Então, é uma entidade que eu tenho muita identificação, né? Se confunde até com a minha história de vida, mas foi sempre muito prazeroso estar aqui, né? Sempre retornando, estando na universidade e dialogando com essa instituição que é importante para a cidade e é importante para a história de outras crianças e adolescentes também. Sim, isso que eu ia comentar, né? Então muito da sua formação é fruto e resultado de um projeto que você foi impactado por ele, assim como no meu caso uma banda, que também não deixa de ser um projeto cultural e social, né? Com todas as questões socioeducativas que os projetos em música, de certa forma, viabilizam, né, para os jovens, e que depois retornam e Exatamente. voltam para trabalhar na sociedade, e esse conhecimento gira, né? Uma coisa bem legal mesmo. E falando um pouco, você comentou Exatamente. sobre a sua formação, a gente está falando para diversos alunos da FMG, diversos perfis, né, faixas etárias e contextos mesmo de graduação ou pós-graduação. Eu queria saber um pouco da sua experiência pessoal, se foi tranquilo de conciliar a sua vida acadêmica com o mercado de trabalho, com o fato de você ter que desenvolver uma carreira, né, ao mesmo tempo. E falando desde a graduação até hoje o doutorado, que a gente muda muito e as nossas perspectivas também, e a demanda com relação ao estudo também muda muito. Então, como que você sentiu essa questão de conciliar horários, rotinas e atividades de carreira enquanto estudante? Olha, Carol, é um desafio. Assim, a gente depois que vai passando fica tudo mais poético, mas no dia a dia é muito duro, né? A gente sabe disso, porque tanto a graduação quanto a carreira nos exige muito, né? E a graduação, a pós também, né? Mas faz parte da vida. E eu acho que o fato de trabalhar desde sempre, falando assim, da graduação com o projeto em música, né, na área, isso sempre foi um fator muito motivador, sabe? Porque as experiências que eram vividas dentro da universidade, que eu vivi, que ainda vivo, né, elas não ficam desconectadas, né? A gente tem sempre um lugar para voltar, para Executar, conversar com as pessoas. Exatamente, né? Para trazer muita experiência para a vivência teórica que às vezes acontece na universidade. Não em todo o curso, mas que a gente consegue aplicar diretamente, né, no nosso dia a dia. Então o desafio é esse, né? Assim, é bem pagar as contas, mas também estudar e ter boas notas, né? E ter uma dedicação legal, assim, para ter uma boa formação, né? entendi. É desafiador, mas vale a pena sempre. Vale, com certeza. E depois eu já conheci seu objeto de estudo do doutorado, também é uma forma de você conseguir aplicar esses conhecimentos que você falou, né? E é um diálogo, assim, é uma via de mão dupla, na verdade. Você aplica o conhecimento que você tem fora da universidade para o seu doutorado e consegue também aplicar esses conhecimentos no seu objeto de estudo do doutorado. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, assim, qual é o seu objeto, falando de forma resumida, e como você chegou até ele, como que você pensou nessa perspectiva de fazer um estudo a respeito das valsas itabiritenses. Joia. Então, Carol, resumidamente, eu escolhi como objeto de estudo aqui as valsas no contexto da produção itabiritense da primeira metade do século XX, né? E isso, assim, veio, né? Eu acho que essa escolha veio de muita trajetória, de muito caminho e de muitas conversas, né? Assim, e de influências também. Eu acho que uma coisa que sempre me intrigou muito é o fato da cidade de Itabirito gostar muito de música e cultivar um ideal, assim, social, vamos pôr assim, quase um inconsciente coletivo, pode falar assim, de que a cidade é uma cidade muito viva musicalmente. Né? Todo mundo se orgulha muito de falar, Itabirito é uma cidade de músicos. Eu ouvi muito na minha família também, sua família é uma família de músicos, não sei o que, vocês têm tradição e tal. E aí eu resolvi, acho que de certa forma, talvez inconscientemente no primeiro momento, mas depois isso vindo à tona cada vez com mais clareza,
investigar um pouco desse passado musical, para entender como é que essa cidade se constituiu, né? E minimamente, no estado atual da pesquisa, né, a gente vê que a música foi importantíssima para a construção da identidade da cidade, né, da sociedade como um todo, dela se organizar. Por exemplo, a nossa corporação musical Santa Cecília, que é carinhosamente chamada de Banda Velha, ela tem quase 125 anos. Então, ela, assim, ela é mais antiga do que a cidade em si, porque a cidade se emancipou politicamente em 23. Então, a banda já existia antes da emancipação política. Então, ela fez parte desse período de desenvolvimento da cidade, né? de, da mudança, né, social que a cidade teve, né? Do distrito, depois, posteriormente, a cidade. E ao longo dos anos, assim, investigando os acervos aqui das corporações e de músicos locais que eu tenho acesso, a gente vê isso, né? Que eles cumpriam essa função quase de trazer essa identidade cultural, musical para a cidade, que foi fundamental para ela, né? Para ter um atrativo cultural, para ter música, para ter conhecimento também circulando numa sociedade, que é muito importante, né? Isso mesmo. E como que você enxerga a sua, assim, como você enxerga a sua contribuição para a comunidade, assim, a contribuição da sua pesquisa? Você falou muito sobre a história, né? Essa questão da gente ter que resgatar né? Resgatar e registrar e investigar a história das nossas localidades, no nosso caso específico da pesquisa de doutorado, né? Levantar todas essas questões sociais que permeavam o fazer musical das bandas, dos nossos grupos. Quais outras contrapartidas você enxerga na sua pesquisa para a sua comunidade? Então, Carol, eu enxergo muito que Itabirito, obviamente, tem pessoas que já escreveram sobre essa história da música, assim, de alguma forma, né? Que registraram isso, mas as informações estavam muito dispersas, né? Então, um dos pontos, uma das contrapartidas, eu acho que esse trabalho de doutorado pode contribuir é para reunir essas informações, né? De uma forma coesa e trazendo outras fontes, né? Que a gente sempre amplia muito as fontes de pesquisa, né? No doutorado. Então, isso é uma contribuição que eu vejo assim imediata, que é a reunião dessas informações sobre o passado musical. E penso também muito na questão da salvaguarda desse patrimônio imaterial, sabe? Da cidade. De todo modo, ao visitar as bandas, ao visitar os corais e um pouco os espaços que a gente tem aqui, né, de produção musical, eu acabo levando também uma mensagem de preservação, que é importante que a gente cultive esse patrimônio, que a gente que ele seja pesquisado, que ele seja, né, realmente considerado um bem da cidade, né, uma coisa muito importante para que a gente consiga contar essa história de uma forma bem legal. Sim, com certeza. Eu ia comentar isso, que é uma reafirmação da importância da prática, né? Desses grupos dentro das nossas Sim, comunidades, eles são grupos longevos que passaram por vários momentos da história e sobreviveram, então vale a pena reafirmar que eles são importantes socialmente e culturalmente para a história dos nossos municípios, né? É bem importante. exatamente. E, cara, eu acho que um efeito, complementando, assim, é que eu acho que não existiria, assim, claro que se não tivesse esse ambiente musical, assim, não era possível hoje ser um profissional de música vivendo da música em Itabirito, sabe? Assim, é por parte dessas pessoas também que vieram, né, que cultivaram a música, essa paixão pela música, que hoje é possível a gente ter uma instituição que é a que eu atuo, que é os Canarinhos, vivendo, né, assim, da sua arte, da sua música, colaborando assim com a transformação de outras vidas também. Sim, com certeza. Mas considerando as disciplinas que você cursou no doutorado, especificamente, né, do conhecimento que você adquiriu nessa etapa dentro da universidade, nessa etapa que você se encontra, como você acha que elas contribuíram assim para o seu processo de pesquisa e para sua maturidade enquanto pesquisador ou para investigar esse objeto que você está investigando? Olha, Carol, as disciplinas foram fundamentais, assim. A gente tem a alegria, né, e a felicidade de ter excelentes professores no programa de pós-graduação em música, né, da UFMG, com visões diferentes, né, muitas, diversas, assim, várias abordagens. Então, eu acho que contribuiu muito para essa abertura, assim, do meu horizonte de pesquisa, de entender aonde que ela se encaixava nessa minha proposta de pesquisa, como que a gente, como que a academia também enxerga esse outro fora da academia e como que a gente pode fazer essa aproximação, né,
Então elas foram fundamentais. Eu destaco muito os seminários de música e cultura, que foram debates interessantíssimos, assim, que a gente vivenciou e leu texto e autores de outras áreas de conhecimento, da ética musicologia, da própria musicologia também. E também uma disciplina muito emblemática que é os seminários avançados, que é o encontro, né, de todas essas pessoas que estão aí fazendo pesquisa, que também é um momento muito rico, né, de saber que da diversidade do campo de pesquisa em música, né, e fazer essa troca, né, às vezes alguém com uma experiência lá de outra cidade vai falar, olha, na sua pesquisa você pode pensar nisso, você, né? Então, essa aproximação, tanto com os professores e com os alunos da pós-graduação, ela é muito importante e eu não tenho dúvida que transformaram a minha visão a partir do meu objeto e reforçaram a importância dessa pesquisa. E eu compartilho muito da ideia que você colocou e complemento que para a gente que era insider, né, que a gente era membro do que a gente está pesquisando, que às vezes é muito difícil a gente sair e olhar para lá como pesquisador e tentar analisar uma prática que é muito cotidiana nossa, de muitos anos, que a gente tem uma relação afetiva grande. Então, essas disciplinas também me ajudaram bastante nisso tudo que você falou e também para conseguir sair e falar, agora eu vou fazer pesquisa sobre como que eu posso refletir sobre essa prática criticamente, com quais trabalhos ou áreas que eu posso dialogar. Eu concordo bastante com isso. É muito fácil a gente se apaixonar, né, pela nossa história, a história da nossa cidade. A gente sempre fica achando, Itabirité é o melhor lugar do mundo, né? A gente Pedro traz isso. Leopoldo. Pedro Leopoldo e outros, né, o que seja. Mas é importante esse olhar crítico que as disciplinas trazem, né? Um certo afastamento que você consegue, vamos olhar com isso aqui com mais calma, vamos refletir de outra forma. E isso só melhora, né? Só faz a pesquisa subir de patamar e enfocar o objeto ainda de uma forma melhor. É verdade, isso mesmo. Bom, agora eu vou mudar um pouco de assunto. Eu sei que você participa do grupo de pesquisa do Centro de Estudos em Acervos Musicais Mineiros. E falando um pouco dessa questão dos estudos em acervos mineiros de forma geral, para a construção da história das localidades, através da perspectiva musical e etc., como que você acha que a sua atuação com essa questão de estudos em acervos, já que você está pesquisando as valsas itabiritenses, como que elas contribuem para a construção da história? E, além disso, quais outras formas de contribuição da pesquisa em acervos de forma geral? Principalmente porque você tem uma atividade prática muito plural, que é ligada à prática coral, à prática das bandas, como você falou, gestão de projetos. Como que você enxerga a pesquisa, a contribuição da pesquisa em acervos de forma geral? Olha, Carol, eu acho importantíssimo, né, as pesquisas em acervo, senão também não estaria, né, frequentando esse grupo de estudo. E penso que assim a gente encontrar um acervo é encontrar um indício, né, do passado, assim, uma representação de algo que aconteceu, né? Obviamente a gente não fica só no acervo ali, só olhando para aquele material, mas ele é muito importante, né? A gente olhando para uma partitura que foi escrita por um compositor itabiritense, né? A gente consegue entender vários aspectos dessa sociedade, né? Tem muita coisa ali que é revelado pela tipografia, né? Pelo tipo de papel que foi usado, pela caligrafia do autor, enfim, traz assim muitas perspectivas, né? E acho que esse ponto fundamental também da salvaguarda, né, do patrimônio, porque muita coisa já se perdeu, né? E claro que sem querer salvar tudo, mas é uma alerta, né? Quando a gente se debruça e se interessa pelos acervos, assim, de certo modo mostrar para a comunidade, e aí eu digo também para as corporações, para os corais, para os grupos musicais aqui da cidade, que aquilo ali tem um valor, né? Um valor para a sociedade, não só para a corporação em si. Ele representa muito mais, ele transcende as paredes do arquivo da banda, do arquivo do coral, e ele vai sempre contar muito. Se a gente souber olhar, né, para essa fonte, ela vai sempre contar muitas coisas, né? Ela vai sempre nos indicar caminhos de pesquisa e da história. Então acho que é aí que está o ponto, assim, e a importância de pesquisar acervos. Sim. Além de ser um registro, né, de ser um registro físico da história que a gente não consegue, às vezes, da música que a gente não consegue muitas vezes ouvir ou entender como que ela soa esteticamente. E só a gente tem que ler, tentar ler por todas as formas e com certeza tudo que tem nos acervos, tanto com relação à partitura quanto a documentos, ajuda a construir o som dessa música que a gente infelizmente não pode mais ouvir, né? Exato, Carol. E até uma possibilidade também dessa música voltar a ser tocada, ser ouvida, né? Talvez quem sabe, né? A gente não consegue
abrir esse armário ali e trazer essa coisa mais para cima, assim, mais para próximo das pessoas, porque é uma coisa muito da cidade, né? É verdade, é verdade. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu tenho mais duas perguntas. Ó, Uma polêmica, agora chegou a hora, eu nem tanto. manda lá. Então vamos lá. Bom, a gente está falando, né? Nós somos dois músicos, regentes, pesquisadores, e a gente está trabalhando diretamente com arte. E a arte é um segmento que não precisa de validação acadêmica para ser executado. Então, em tese, a gente não precisa, enquanto regente, enquanto músico, enquanto saxofonista, flautista, a gente não precisa dos nossos diplomas acadêmicos para conseguir executar o que a gente se propõe a fazer. Mas é inegável que quando você tem a oportunidade de estar dentro da academia, de incrementar e adquirir conhecimento tão amplamente como acontece, que a gente amplia muito os nossos olhares e a nossa competência como profissional, a nossa maturidade. E eu queria saber em quais aspectos você acredita que os seus cursos, tanto de graduação e pós-graduação, contribuíram para que você se tornasse um profissional melhor dentro do que você se propôs a fazer, e considerando que a arte em si não precisa de validação acadêmica para ser exercida ou para ter reconhecimento de alguma forma. Muito bem, cara. Concordo muito com a sua premissa, a sua introdução, assim, achei bem colocado. E eu acho que qualquer experiência é sempre muito válida, né, na nossa vida, assim. E o fato da universidade nos receber, assim, né, e permitir que a gente exista ali, que faça os cursos e que isso é uma experiência transformadora e única na vida da gente, né? É como se a gente pudesse acreditar ainda mais num processo que a gente já vinha cumprindo, né? Assim, a gente sabe que as bandas são um centro de formação, a gente sabe que os corais são um centro de formação, mas eles também têm limites, né? E a oportunidade de cursar outros cursos, seja na esfera da graduação ou da pós-graduação, é fazer a gente ampliar ainda mais essa visão, né? Ampliar o campo de experiência, o repertório, né? Aí eu estou falando do repertório tanto assim do capital cultural também, não só o repertório musical, né? Ampliar nossas leituras, né? De uma forma geral, ter outras vivências que às vezes a gente não teve inicialmente, né? Agora é fato que não necessariamente a gente precisaria do diploma, né? Para estar atuando, mas eu digo que o diploma é um reforço, assim. Acho que as formações, os diplomas, né? Os currículos eles acabam sendo um reforço muito importante na nossa vida para a gente ter realmente firmeza no nosso propósito diário de ensinar música, de fazer música. E isso só faz a gente crescer cada vez mais, né? Eu aconselho sempre a todas as pessoas que tenham que vivenciem essa oportunidade, se realmente foi esse o caminho, né? Vale fazer uma ressalva que não é fácil, né? A gente às vezes fica parecendo que não, é lindo, não, vai fazer música, né? A gente sabe que tem os percalços, né, da vida, mas assim, da vida profissional, mas é muito importante, né? É um espaço de transformação mesmo. Quem é o Felipe que entrou lá com 18 anos na graduação para eu hoje, né? Assim, sou outra pessoa, fui transformado muito pelas leituras, pela minha vivência no departamento de educação na UFOP, no departamento de música também, e hoje na UFMG, então só engrandece. E o importante é que a academia também não nos limite, né? Assim, que ela também não traga é, preconceitos, né? Que a gente saiba absorver um pouco o que tem de melhor, para que a gente continue acreditando na nossa prática, né? No nosso dia a dia. E acho que é um encontro muito positivo, no final das contas. Sim, eu acrescentaria duas coisas que, no nosso caso específico, que a gente gera e coordena projetos, eu, pelo menos, não enxergo que eu seria capaz disso se eu não tivesse passado pela academia. Pelo conhecimento que eu tive lá, pela experiência, por ver projetos dando muito certo e eu pegar coisas que são legais para poder conseguir transpor para o meu, dentro da minha realidade. E também o fato de eu ter contato com pares, com pessoas que trabalham na mesma área, tanto com relação ao mercado profissional, quanto com relação à pesquisa em si, sabe? Que isso nos fortalece, você ter vivência com alguém, ou trocar experiência, fazer esse intercâmbio que a universidade proporciona, tanto com os professores quanto com os alunos, que são os nossos pares de alguma forma, também é uma forma de adquirir conhecimento, de fortalecer o campo como um todo e a nossa atuação enquanto profissional muito grande, que eu acredito que
até hoje, eu não, pela vivência que eu tive, que eu não conseguiria, talvez, isso em outro ambiente que não fosse o ambiente acadêmico, sabe? E, assim, ver as pessoas construindo carreiras juntos, ou construindo projetos, ou, né, passando por todo esse processo de pesquisa, de amadurecendo junto mesmo durante esse percurso acadêmico que a gente passou. Assim, eu não vejo onde eu adquiriria conhecimento dessa forma em outro contexto. Eu não consigo enxergar, sabe? Perfeito, Carol. Boa observação, porque as melhores histórias estão ligadas à graduação, ao coral que você tocou, à orquestra, né, à banda da universidade. Então, verdade, esse encontro. Eu tive colegas do estado inteiro, É. assim, de Minas Gerais. Tinha gente que vinha do sul, do norte, lá no E UFOP, hoje a por gente exemplo, faz e também. pós-graduação com colegas do Brasil inteiro, então a gente vê que também não É, é só restrito a Minas, né? As nossas realidades são parecidas exatamente. e as dificuldades e as soluções também da pesquisa como um todo no Brasil, né? Bem interessante, é bem Isso mesmo. rico. Então, É. Felipe, para fechar, eu queria saber, a gente falou um pouco sobre a atuação dos seus grupos, os projetos que você tem trabalhado, sobre a forma da gente transpor o conhecimento extramuros da academia, mas a gente está num momento muito delicado, estamos voltando para este momento muito delicado, que é esse momento de pandemia, de cessar atividades coletivas e etc. E eu queria, antes de me despedir de você, que você falasse um pouco como tá esse projeto, como estão esses projetos, como vocês têm feito para que eles não cessem, para que eles, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existem na nossa vida normal, agora, com mais essa pandemia, e a gente teve que reinventar a arte, reinventar a música, reinventar a forma de fazer música coletiva. Como que vocês têm feito com os projetos que você atua aí nessa cidade? Carol, então, o momento é muito grave, né? E desde o início, assim, do decreto da pandemia, né? Que foi decretada a pandemia, a gente optou por não parar, né? Isso foi possível, assim, graças a um trabalho que pioneiro, assim, do nosso coordenador pedagógico, eu preciso dar o crédito aqui, que é o Eric Lana. Ele já vem fazendo a sua pesquisa sobre ferramentas tecnológicas, assim, para o ensino de música, sabe? É, de buscar alternativas do cantor aqui dos Canarins, vivenciar o coral fora da sede, então de ter acesso a outras plataformas. Então isso foi um norte muito grande, muito importante. Quando a gente recebeu a notícia que teríamos que fechar, a gente falou, olha, vamos todo mundo migrar para as atividades virtuais. E isso foi uma loucura, porque a gente está falando de alunos de 6 anos de idade a alunos com a faixa etária dos 18 até os 20, mais ou menos. Então, para uma faixa etária era muito simples, para outra nem tanto. E nós também, como professores e regentes, tivemos que nos reinventar. Então hoje as atividades elas são oferecidas de forma online, em sua maioria, né? A gente tentou agora no início do ano fazer alguma coisa presencial aqui, cumprindo protocolos de distanciamento, mas a curva da pandemia voltou a subir, então nós voltamos atrás de novo, então estamos totalmente online. E são ciclos que são feitos de conexão de 40 minutos, a gente usa o aplicativo Zoom, para as nossas aulas, que é o ciclo gratuito. Então é 40 minutos ali para uma aula de flauta, de violão e de violino, que são os instrumentos que a gente oferece aqui. E os grupos a gente tem um tempo maior. Então a gente conecta com todos os meninos aqui, faz um ensaio um pouco diferente, né? Infelizmente a gente não consegue ouvir todos, né? No ensaio de coral, por exemplo. Mas fica cada um da sua janelinha, a gente compartilha conteúdo, a gente faz atividades interativas. É, enfim, a gente tem buscado alternativas para que o projeto não pare, né? É um projeto que tem 48 anos, nunca parou, né? E a gente entendeu também que não era o momento, que a gente tinha que se reinventar e foi muito positivo. Eu particularmente aprendi a editar vídeo, né? Já sabia um pouquinho, mas fiquei ainda mais expert, assim, e a usar outras ferramentas que a gente não tinha usado ainda. Então foi um momento rico, sabe? Muito difícil, não está sendo fácil, mas um momento proveitoso e que a gente vai sair maior, eu acredito, assim, e a entidade fortalecida também. Agora, no âmbito da pesquisa, eu tenho utilizado assim o que está disponível na internet, né? A gente hoje, por exemplo, acessa a Biblioteca Nacional, a parte de hemerografia com muita facilidade, né? O próprio Arquivo Público Mineiro também a gente acessa uma parte e eu tenho tentado me virar assim dentro das possibilidades e se é preciso alguma a gente entrevista assim à distância, né? Tenta algum contato por telefone, mas assim respeitando bem o distanciamento social e as regras aí impostas. A situação é complicada, mas a gente tem que se reinventar em todas as áreas que a gente Tem. atua. Não tem jeito.
Não tem jeito. Exatamente. Tem que dar um jeito, né? Não tem Não alternativa. vamos ficar parados, de braços cruzados, esperando. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal poder conversar e conhecer um pouco mais sobre o que você vem desenvolvendo, tanto na sua comunidade quanto na universidade. Espero que essa fase termine logo e que você tenha sucesso nos seus trabalhos, na sua pesquisa. E, mais uma vez, muito obrigada por estar participando com a gente desse quadro. Ô, Obrigada. Carol, eu que agradeço pelo companheirismo também, a amizade aí, você também me ajuda muito. Agradeço aí a coordenação do Senex, de uma forma geral, pelo convite. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo e que a gente possa contribuir. E quem quiser conhecer mais dos Canarinhos de Itabirito, a gente tem site, é canarinhosdetabirito.org.br e redes sociais também, enfim. E tamo aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada a você. Que maravilha de entrevista. Quero agradecer muito a Carol Malaquias e ao Felipe Nolasco por abrirem essa série do programa Cidadania Musical, trazendo, né, informações tão relevantes para todas as partes, né, envolvidas nesse processo da extensão universitária, né, sejam alunos, sejam professores, sejam técnicos administrativos em educação. E como é importante, né, verificar a riqueza das atividades que vocês desenvolvem em seus locais de origem, né? No caso são cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, ou se não são muito próximos da região. Então, quero agradecer muitíssimo, né? Esperamos poder contar com vocês em futuras atividades do programa de extensão. Né? Quero agradecer também ao Centro de Extensão da Escola de Música, o Senex Música, a diretoria da Escola de Música da UFMG e ao Centro de Comunicação Institucional da própria escola também, pelo apoio que vem dispensando as atividades de extensão de maneira geral. A extensão universitária é hoje um campo fundamental para que as universidades públicas federais se renovem, né, e ampliem o seu alcance junto às comunidades que vivem em torno dos seus campos, né, dos seus campi. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Esperamos vocês em breve. Teremos novas entrevistas, né? Até mais.